हर भोले नमः शिवाय योगेश्वराय शिव योगेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय योगेश्वराय शिव Bom, gente, योगेश्वरा enquanto a Lorena tenta हर conectar, हर vocês um भोले pouquinho desse projeto. Muna Connects é um projeto da Muna, onde a gente começou a convidar parceiros, clientes, amigos que estão com a gente em projetos e fazem parte da comunidade que a gente criou. A gente criou uma comunidade primeiro no WhatsApp e a gente começou a se reunir, fazer encontros pelo Google Maps. E aí agora a gente mudou um pouco o formato. A gente começou a trazer, antes a gente fazia lives também pelo Instagram. Todas as lives estão registradas e com temas diversos. A gente já falou de comunicação, criatividade, já falamos de livro, ideias do colo, já falamos de tráfego pago, SEO, temas técnicos também, branding, mas também temas mais divertidos, como a questão do livro, temas mais de dado pessoal, tipo autogestão, que veio falar a Laís. E aí a gente reuniu todas essas lives na comunidade do Wi-Fi. Então, agora, todas as lives que são feitas, elas ficam organizadas na mesma área de membros da comunidade. O Mila Comex fica ao vivo aqui, disponível, todo mundo pode participar. E depois a gente coloca as gravações organizadas na comunidade. music and I'm really Eu sorry, acho que but I agora promise a I'll be Lorena just conseguiu quick. entrar, porque eu I'm tô Ira, escutando host of ela. Basic Rhyme Podcast, and all I want to let you know Ei, is that there's gente, e more than just music agora? for you. Me veio! Uhul! Cada um com a sua habilidade, né, gente? Como dá pra saber, eu já sou de pessoas, né? A tecnologia estamos evoluindo. Ai, mulher. Deve ter dado uma travada por causa da internet. Vai entender, né? Mas eu acho que assim, né? Costuma ter uma questão ainda da habilidade tecnológica, mas tá tudo certo. Vamos adaptando. Vamos. Eu tô doida pra saber os insights. Eu tava contando pro povo que eu tava aqui num café que tava super silencioso, maravilhoso e tal. Foi dar o horário da live, eles começaram a ligar uma música. Então daqui a Are pouco you vai rolar um unsatisfied with barulho. your current crops and output? I'll let you in on a little. Gente, temos narradores internacionais. You're in swamp. É isso, bora lá. Trabalhamos no mundo real, não é não? No mundo sobre o tema que você veio falar, pra gente já logo emendar nos insights que eu tô doida pra saber. Enquanto isso, eu vou me mutar, porque senão vai ficar uma música super alta na nossa cabeça. Que é isso, gente? Já tô até preparada. Indiana. É, só não consigo a cabecinha. Aí você já tá conseguindo? Para, Brasil! Não aguento, adoro. Bem-vinda, muito bom te ter aqui. Já começaremos como estamos? Já estamos? Começaremos, já estamos. Pode se apresentar e já pode contar do tema e bora. Então partiu, bora lá. Estou super feliz de estar aqui com você de novo, Nath. Adoro. Hoje, né, eu vou falar um pouquinho sobre o Mind Summit e os insights que teve por lá, o que teve de mais interessante, né, nessa versão do ano de 2025. Eu sou Lorena Vilar, eu moro hoje em Nova Lima, em Minas Gerais. Tenho 2 empresas que trabalham com pessoas, uma chama Felicistart, que é a Comece pela Felicidade, que é exatamente esse, para a gente cuidar da gente como pessoa primeiro, porque é a partir disso que a gente consegue se colocar no mundo, né, da maneira como a gente se coloca. E também tem o Abigente, que é exatamente esse lugar de sermos pessoas, sermos gente, ainda mais é nesse sentido, no gente, porque é a gente mesmo, né, assim, na raiz do que somos, né, que aí além das questões de mentoria de líderes, de tudo, eu também trabalho com a parte de educação parental para ensinar habilidades socioemocionais para crianças, pais e professores, né? Que é para a gente tentar mudar aí essa nossa realidade de dificuldades de saúde mental, de habilidades para a vida, sair um pouco do cognitivo somente e começar a trabalhar o que nos diferencia das IAs, que é o aqui dentro. Maravilhosa demais. Pois é.
Então, minha filha, bora lá. Você vai me perguntar, já vou sair falando louca, que eu tenho habilidades para todos. Menina, eu tô curiosíssima, porque eu não tinha escutado falar desse evento ainda. Então, todos os temas que você trabalha, eles são muito interessantes e eu tenho muito interesse. Fiquei curiosa de saber exatamente quais foram esses insights que você trouxe do evento. Pode já começar, não sei se você preparou uma lista, se você vai falar uma coisa mais assim, fluida, fica à vontade. Não, eu vou falar mais Como é que fluido, porque, foi? né, é o meu formato, né? Vamos lá, e assim, o Mind Summit, ele é um maior congresso de saúde mental e dessas questões mesmo vinculadas à neurociência, à felicidade corporativa, psicologia positiva no Brasil e acho que até na América Latina já hoje em dia. E esse ano, então, cada ano ele vem crescendo exponencialmente, né, porque eu acho que as necessidades todas vêm trazendo esse ponto, né, e as pessoas estão buscando isso mais. Então eu acho que o primeiro insight, assim, a primeira coisa que me chamou muito a atenção, que eu fui em 2024 e fui agora em 2025, foi que, assim, ele não triplicou não, acho que ele quadruplicou de tamanho, né, a quantidade de pessoas que estavam presentes. E para além da quantidade de pessoas, me chamou muita atenção ter a quantidade de CEOs que estavam presentes, que fizeram essa pergunta: "Espera aí", né, porque muitas vezes o que acontecia nesse congresso, que foi o que aconteceu nos outros anos, eram mais as pessoas que trabalham na área ensinando. E na verdade, esse ano já tinha muitas pessoas que estão interessadas já na implementação naquele seu trabalho. Então eles já estão dentro de empresas, trabalham em outras diversas áreas e estavam lá para tentar aprender sobre isso. Então esse foi um primeiro ponto que eu achei interessantíssimo de ver essa mudança, Interessante. Um né, que eu envolvimento das acho. denúncias, né? Exato. Tem um pouco, né, que eu acho que é isso, estamos evoluindo meio que a força por N motivos, né, primeiro porque as pessoas estão vendo a necessidade disso, e segundo que a gente está aqui nessa questão do Brasil com a NR1, né, que agora colocou essa questão dos riscos psicossociais como uma obrigatoriedade a ser cobrada. Inicialmente está previsto para maio de 26, era para ser agora maio de 25, aí eles viram que não tinha, né, condições de fazer já a implantação nesse momento, e deixou então para esse ano ser um ano educativo para as pessoas entenderem melhor o que é essa obrigatoriedade e então começar a ser cobrado, né, a partir de 2026. E esse é um ponto realmente muito interessante e meio que ele ficou meio que transversal em todas as pessoas falando sobre isso, porque é uma dúvida generalizada aqui no Brasil, que é muito essa diferença entre o que as empresas precisam fazer quando isso começar a ser cobrado, qual que é o papel da empresa como instituição, né. Então foi muito falado isso, dessa diferenciação entre o que são, atitudes, né, e decisões que são para o indivíduo, por exemplo, a questão da terapia, eu vou disponibilizar terapia, eu vou disponibilizar um cuidado, por exemplo, com academia, todas essas coisas são questões individuais, de escolha individual, né. E isso não é o que a NR1 quer. O que a NR1 quer é que a empresa ela se comprometa com o contexto, né. O que o meu contexto pode contribuir para o adoecimento mental. Então é muito aquela história de, tá bom, assédio moral, assédio sexual, uma demanda exacerbada de trabalho, o que um equilíbrio, se eu tô né, que dentro dessa demanda muito alta, a questão do equilíbrio da vida pessoal, da vida, do trabalho. Então assim, é o que ela pode contribuir com o adoecimento mental no ponto de vista de contexto, de cultura. Então isso foi uma coisa que perpassou, de alguma forma, todas as palestras, né, todo mundo quando vinha, porque vieram 4, palestrantes internacionais, né, que foi o Adam Grant, ele entra online para falar, né, veio o Jean Emmanuel Deneuve, que é de Oxford, que trabalha especificamente já com essa parte de dentro de implementar dentro das empresas, com dados, com pesquisas. Veio a Amy Edmondson,
que trabalha muito com a segurança psicológica, né, com a Organização Sem Medo, e o Tal Ben-Shahar, que é uma das referências em psicologia positiva, que criou inclusive um dos modelos, né, de implementação desses hábitos, né, para ser cada que ele tem um livro que Seja Mais Feliz, que ele fala que não é para a gente tentar buscar aquela felicidade num ponto, o ideal é que a gente esteja um dia mais feliz que o outro, então em relação a nós mesmos, né. E tá tudo bem, né, que aí ele traz muito, então vamos sem ser linear, né, no que foi a programação, mas, por exemplo, o Tal Ben-Shahar, ele traz muito essa questão, o modelo dele é o SPIRE, né, que é um acrônimo para o S do espiritual, o P do físico, né, de trabalhar o físico, traz o bem-estar, o S do espiritual, o I do intelectual, que é tudo que a gente trabalha, né, dentro da gente tá sempre aprendendo alguma coisa nova, o nosso cognitivo, o R do relacional, que é todas essas questões das conexões humanas, e o E do emocional. E o que eu acho sensacional do que ele traz tudo de uma maneira muito humana e muito real, assim, do que a gente pode fazer na vida. E o emocional é uma das coisas que ele mais fala, que é a permissão para ser humano, né, que é isso, que diferencia a gente de uma IA, por exemplo, que também foi outro tema extremamente transversal, que, né, que é uma dúvida, e agora do ano passado para cá também teve esse boom, né, esse exponencial de discussões, de uso, né, dessas dúvidas que estão surgindo nessa maior utilização. Ele traz isso, gente, o que diferencia a gente da máquina são as nossas emoções, uma IA, ela não sofre porque um filho adoece, ela não sofre porque você perdeu um amor, ela não sofre porque você perdeu um ente querido, ele não sofre porque ele não fica ansioso, ele não fica a IA não fica nada disso. Então, o que nos diferencia da IA são essas questões emocionais, e que a gente precisa se permitir ser humano, porque é exatamente isso que nos traz essa humanidade, né. E então é a gente se permitir não ficar reprimindo as emoções, que é uma coisa que é muito comum, são as pessoas, tentarem reprimir as questões, as emoções desagradáveis, né, não pode sentir raiva, não pode chorar, não pode isso, e principalmente no mundo corporativo, né, aquela história: "Ah lá, desequilibrado, chorou, não está conseguindo separar a vida pessoal da vida profissional". Então, gente, isso não é ser humano, né, a gente conseguir Maravilhoso. fazer isso. Não, eu Exato. quero só porque, tá, me vieram 3 coisas aqui. Uma que eu achei muito interessante e é esse movimento no corporativo que a gente tem visto cada vez mais uma cobrança de não só o discurso, mas ele tá alinhado com a prática. Eu Perfeito. vi isso com o ESG, agora com essa questão da saúde mental. Então, assim, de que adianta a empresa oferecer como benefício a terapia individual, igual você estava falando, e tá lá, né, tipo assim, pressão ou, sei lá, qualquer outro nível de ambiente ou circunstância Eu te que vai adoeço e te acabar com dou a um remédio, né. Espera aí, não é nesse lugar, é sobre prevenir. exato, achei sensacional. E, bom, não sei se você também vai compartilhar um pouco do que o que é que, de fato, essas empresas vão começar a fazer ou já estejam fazendo, né. Mas, beleza, corta para vou compartilhar aqui uma coisa pessoal. Recentemente eu descobri que o meu trabalho era uma fuga pessoal para eu não lidar com algumas emoções. Eu tô fazendo um acompanhamento Gente, olha que terapêutico. maravilhosa, sabe o que eu vou te falar quando você me conta isso? O Parabéns, quê? você é humana e não é psicopata e tá viva, entendeu? É sobre isso. Tá todo Maravilhoso. mundo nesse lugar, porque é isso, só não vai sentir, só não vai ter esse momento, o ser humano ele busca, essa fuga do sofrimento, e a gente, de alguma forma reforçava isso em ser útil, né, em trazer utilidades. E não é só sobre isso, a gente muitas vezes conseguir trazer essa utilidade a partir dessas nossas fraquezas, porque é o que conecta, eu tenho visto cada vez mais isso, em mim.
Às vezes as pessoas assim falam, nossa, como você consegue assim, ser quase que magnética de alguma forma. E aí eu tô entendendo, e aí eu sou a curiosa da vida, né? Eu falo assim, mas por que você fala isso? Né? O que traz isso? Falou assim, porque você fala o que você tá sentindo, você, assim que você se coloca, é, de, a- fala muito naturalmente sobre como você tá se sentindo, o que tá acontecendo. E aí eu falei assim, gente, é sobre isso. Eu assumo que eu sou humana, né? Assim, eu assumo que Não eu era pra erro, ser assim já, né? Tipo assim, gente, vamos Exato! começar a normalizar isso, né? E isso é tipo, porque é isso, assim, até fisicamente, tem dia que você vai me ver aqui, ó, escovada, penteada, numa, né, toda arrumada. Tem dias que eu vou buscar os meninos na escola que eu tô achando que eles vão me dar R$ 2 na rua, sabe? E tá tudo bem, porque assim, é o dia que, gente, eu não tô afim disso. E isso não me torna menos capaz como mãe, não me torna menos capaz como profissional. É aquela história assim, o quanto de preconceitos que a gente vai sendo criada ao longo da vida e que a gente não entende. Então, assim, tá tudo certo você também ficar em algumas dúvidas quando você olha alguém assim? Também tá, porque nós somos humanos e nós temos sentidos, e a visão é uma delas. Também tá tudo bem. Então, é a gente começar a entender sobre o ser humano, e esse ser humano em específico. O que Como que a esse gente ser humano em funciona de específico. fato, né, Lorena? Sim, então eles foram trazendo e reforçando isso muito, e tá começando a tirar as pessoas da caixa, porque não é, as pessoas vão buscando por conta de necessidades do trabalho, por eu sou um líder e agora eu vou ter que fazer isso, porque eu tô com algumas dificuldades de burnout, e no fim das contas você vai tendo descobertas que não é para você, área profissional, é para você como vida. Né, é para você como humano, e isso vai reverberar em todas as áreas, porque é o ser humano que tem papéis, mas se ele estiver nesse lugar, ele vai reverberar essa saúde mental em todos os lugares que ele está. E aí é o ponto que, de novo, né, o tal Ben-Shahar traz isso muito claro. Gente, é sobre estar sempre muito bem? Não, é sobre estar humano. No dia que você não estiver bem, você vai falar assim: olha, eu estou com raiva, eu preciso de um tempo para respirar. E respeitar a si mesmo e, consequentemente, se respeita as outras pessoas. Porque você não vai ali descontar porque você não está bem e, naturalmente, a conexão, a energia de alguém que está muito ansioso, com raiva e com tudo, por mais que ele esteja, não, eu vou ficar só calado. Aham. Aquilo, só se eu Também não é, começar né? a fazer isso Isso com aí, você aqui, e todo mundo vai sentir. Pode estar, a gente está numa sim. tela, mas a pessoa, aham, e tá, aham, aham. E, gente, socorro, né? Não é sobre Como é que o. agora vão começar como é que agora a gente vai começar a trazer, você acha, Lorena, essas ferramentas que apoiam a gente? Eu, como uma louca do autoconhecimento, eu sempre busco um monte de coisa, mas a gente sabe que não é todo mundo que faz isso. Então, por exemplo, quando eu comecei a olhar para as Sim, minhas emoções, eu já sabia algumas ferramentas que eu podia usar para lidar, para me equilibrar de novo, para me regular e tal. Mas aí agora vai começar esse movimento, então, dessas novas descobertas no dentro do mundo do trabalho, né? O que é muito sim. interessante, porque também não é pra gente usar como fuga. Igual, sei lá, gente, os mais novos que me perdoem, mas o pessoal aí da geração, como é que é? O Z, eu acho. É, a D, gente vê, alfa, o negócio já dessa- tá lá, já acabou com o nosso é vocabulário, tipo assim, ele tá usando já o outro. sei lá, sentir raiva, pá, desisto, né? Ou vai pra uma fuga. Não. É Sim. enfrentar, é nomear, é saber lidar com as emoções. Assim, interessantíssimo. Compartilha com a gente nesses minutos finais algumas, sei lá, algumas práticas ou coisas reais que estão acontecendo, assim. Ou o que você acha que vai ser o Eu acho que caminho de agora? Eu acho que o caminho vai ser sempre esse da gente poder começar a retornar para o nosso humanidade. A IA vai estar vindo e eu olho ela com muito bons olhos, exatamente por isso, porque ela vai trazer exatamente essa diferenciação entre
o que é um cognitivo e o que é um ser humano emocional. A diferença entre isso. Então, ela vai trazer forçadamente esse lugar e tem trazido. Porque, primeiro, a Yala, ela olha daqui para trás. Quem vai inovar, quem inova para poder beber na fonte, somos nós. Somos nós que vamos questionar o que está sendo feito até agora. Tá? E aí, para a gente fazer isso, vem uma outra pessoa que veio falar isso, que é a Amy Edmondson, que ela vem e fala assim, para a gente conseguir trazer empresas, e aí vamos usar isso para a vida, mas ela fala dentro da empresa, para a gente conseguir inovar, e no nosso caso como ser humano, evoluir, a gente precisa começar a questionar o que sempre foi feito. Só que para a gente começar a fazer isso, a gente precisa se sentir, ter um espaço seguro psicologicamente, onde a gente possa questionar. Se não tiver, vai ser sempre o mais do mesmo. E aí é o tema que ela traz, né, que ela vem falar um pouco disso, da segurança psicológica, que é um dos temas que eu amo e que eu falo que é o prato. Às vezes a gente fica preocupado com a comida. Ah, preciso comer carboidratos, comer isso, comer aquilo. Mas se você não tiver o prato, você não vai ter onde ancorar isso. E aí você vai fazer o quê? Você vai conseguir segurar isso tudo na mão? Nós somos povo, gente. Desculpa, não, a gente vai precisar de um prato. A gente precisa de uma base sólida para colocar tudo isso. E para mim é essa Como segurança ter psicológica. segurança psicológica? Como ter? Então, o segurança psicológica como ter é a gente começar, na verdade, a ter espaços de fala e a se aceitar como humano e aceitar que humanos erram, tá? E aí, o segurança psicológica vem nesse lugar. Gente, dentro da empresa, é permitido errar, é permitido não estar bem. E o permitido errar é tão importante porque se as pessoas não acham que elas são permitidas errar, elas escondem os erros. E isso gera uma série de consequências. No caso de saúde, é risco de morte, no caso de aviões, são risco de morte, porque essas pessoas têm vários, dentro dos livros e dentro da literatura, tem vários exemplos de que avião que teve acidente, matou não sei quantas pessoas, pessoas com erro de medicação, e que teve alguém que viu e que não teve coragem de falar e questionar, porque era alguém acima. E aí, é sobre isso. Como que a gente vai começar a falar? É quem é líder entender que ele não tem que saber tudo e começar a dar espaço de falas igualitárias para todo mundo, porque a partir de cada contexto sempre vai ter algo a contribuir. Isso foi um estudo da Google, né, que reforçou muito esse lugar. É ter uma alta sensibilidade para as emoções das pessoas. E é muito interessante que, a princípio, eu sou farmacêutica, né? Eu trabalhei dentro da produção. Um dos meus maiores trabalhos como supervisora de produção de uma equipe gigante que ia trabalhar com máquinas era receber todo mundo, porque eu tinha que olhar para as pessoas e ver quão bem ou quão mal elas estavam, porque elas iam operar a máquina. É um risco de vida para aquelas pessoas, é um risco de vida para as pessoas que iam receber aqueles medicamentos se eles não fossem adequadamente feitos. Então, olha só, e isso foi lá quando eu tinha 21 anos. Só que não tinha esses nomes, mas assim, já tinha essa preocupação de alguma forma. Então, essa segurança psicológica é muito nesse lugar. A gente aceitar os erros construtivos e inéditos, porque a cada vez que a gente erra, o nosso trabalho é tentar não repetir aquilo, ver como a gente pode melhorar para não. E os erros construtivos eu errei, mas eu errei tentando melhorar. Eu errei tentando evitar algo. Esses têm que ser, inclusive, celebrados. A gente sair desse lugar de condenação para sair para um lugar de celebração. Nossa, que bom que você errou, porque você está tentando algo novo. E o algo novo que vai tirar a gente do lugar. O mais do mesmo De não vai olhar tirar a pro gente do erro, lugar. né? Aqui. Perfeito. Sim. Desculpa, eu tô com um delay, aí às vezes parece que eu te cortei, mas não. Aqui na Muna, a gente tem a metodologia dos 4 pulsos. E aí tem um pulso que é o pulso minguante, onde a gente mingua. E aí eu sempre falo com os nossos clientes pra gente olhar para os erros também. Pra gente não olhar só pro que deu certo. E tentar entender juntos, porque às vezes o erro pode ter sido meu, às vezes o erro pode ter sido dele, às vezes foi erro testando, que é ótimo também, porque a gente tá se permitindo experimentar. Então isso é um valor muito interessante, né? Muito. E assim, agora fechando, o Jean Emmanuel Deneve veio como Pode a falar. primeira pessoa, como um especialista de Oxford, ele veio falar e ele estava presencial também, assim como Tal Ben Shahar.
e ele veio mostrando dados, fatos e pesquisas, que é o que as pessoas, né, das exatas de dentro das empresas, dos líderes, para trazer cada vez mais insumos para mostrar para essas pessoas por A mais B, por gráficos, por todas as ferramentas que se usam dentro de empresas, na sua grande maioria, principalmente grandes empresas, o quanto isso funciona. Aí ele veio mostrar o livro dele, que inclusive ainda não tem, ele no Brasil, que é o Why. Olha que Tá vendo? maravilhosa. Why? Sim. Why Why? Workplace Wellbeing Matters. Porque o bem-estar corporativo importa. E aqui é cheio de coisas. Eu vou abrir para o ano que vem um clube de leitura dele, para que a gente possa discutir, inclusive para pessoas que ainda não têm, né, que têm a dificuldade da língua, para que tá tudo bem. Né, a gente como time, a gente pode, é mais um momento, assim, a gente como time vai ter alguém que vai ter alguma coisa e pode nos ajudar, e os insights de pessoas que poderiam ter inglês quando a gente começar a fazer um clube de leitura vai contribuir muito. E ele, que eu acho que também foi muito legal, que agora aqui no Brasil, que é esse ponto, vem muitas pessoas externas, né, de outros países, para trazer, e de dentro de universidades, a questão de maior inovação do que está sendo feito. Só que aí, a ideia de trazer aqui é iniciar as discussões, o que eu achei sensacional, que eles já contaram que o Jean-Emmanuel Deneve vai ajudar a Natura a implementar essas medições, porque ele traz como medir dentro das empresas, dentro da Natura. Então, ele vai começar um trabalho aqui no Brasil, dentro da Natura, para colocar na prática essas medições e esses programas. Então, Muito assim, teve vários pontos. Outra coisa que eu achei sensacional, que eu sei que é de Minas, a Vale veio apresentar que ela está preocupada, está montando um programa de bem-estar. E a gente sabe que a mineração é um meio muito tradicional. Então, assim, eles estarem nesse lugar, começarem a preocupar nesse lugar e tá montando um programa, eu achei muito interessante. A Heineken mostrou de novo os resultados por A mais B. E o pessoal que veio falar sobre o futuro do trabalho, com IAs e com tudo, mostrando o futuro do trabalho para os humanos, ele nunca vai acabar, desde que a gente se coloque no lugar de humano, porque agora a gente já tem as pessoas que vão entregar o melhor relatório, a gente já tem uma IA que vai entregar o melhor relatório, todas as outras coisas que eram muito operacionais, vai ter gente nos ajudando para aumentar a questão da produtividade, mas o que vai fazer diferença é o humano, o ser humano. Ser humano que é para trazer as decisões, é para trazer as emoções, de poder olhar para a equipe e falar: não, essa equipe não está bem, é poder trazer esse lugar. E o futuro do trabalho para o humano é resgatar a humanidade. Então, isso para mim foi Nossa, de todos. fechou lindo. Fechou lindo. E olha, eu adorei isso que você falou em relação à inteligência artificial, e eu fiquei lembrando muito dessa questão dos contrastes, né? A tristeza, tudo que é contraponto. A gente entende a tristeza, a gente entende a alegria com a tristeza. A gente entende, né, o que é o oposto. Então, a IA tomando conta de tudo vai fazer a gente ver em nós mesmos esse outro lado, com Que esse é o que é o contraste. nosso valor. Tomara, né? Exato. Tomara, né, Lorena? Tomara. Agora Vamos, aqui, mas assim, é de novo do ser humano, a nossa dificuldade a gente tem um viés negativo, né? Então a primeira coisa que a gente faz para o que é novo é olhar porque que é ruim. Tá tudo bem também, tá dentro da nossa humanidade, então vamos aceitar, tipo assim, gente, eu outras tô vezes com a gente medo. até se anular, né? Porque eu vejo que muita gente quer usar a IA como um substituto dele mesmo, às vezes. E não é esse o caminho, né? Não, São coisas que somam. Lorena, assim, eu ficaria conversando com você mais 2 horas, mas eu tenho um pelo compromisso. Então, menos. tipo assim, com o horário bem apertado. Mas, nossa, tipo, dá pano pra manga esse assunto. Não, não Tô até fala na com hora que você vontade falou de, do às vezes, marcar ESG. um outro. Eu acho que a gente pode marcar uma outra conversa, talvez. Eu acho que a gente pode montar, vou dar já a dica, tá? Porque eu também amo. E vamos marcar um.
de saúde mental, assim, com uma frequência, porque sempre vai ter. Você falou do ESG, eu já pensei aqui. Você sabe que já criou o Inner Development Goals, que não é só Então, Sim. assim, temos muitas coisas para mostrar ao redor do mundo. E você tá aí, né? Vai trazer um monte de coisa. Bora lá já criar esse lugar. Bora. Vamos criar essa conversa de tempos em tempos. Eu adorei a ideia. Espero que todo mundo tenha Sim. gostado também. Mulher, muito obrigada. Muito relevante. O seu trabalho é incrível. Você sabe que eu te admiro demais. Muito bom te ter aqui no Não, Muna Connect de novo. eu que agradeço milhões, que você sabe que eu também, assim, né? Conectadas. A gente se conecta do outro lugar para nossas humanidades como um todo, não é à toa que a gente se mantém, né, conectada. E conte comigo, assim, eu faço isso como um propósito, que também, inclusive, quando a gente faz isso juntas, eu acho que junto o meu propósito com o seu propósito, por isso que reverbera nesse lugar de tanta energia. É isso. Com certeza. Muito obrigada. Um beijo para você e até a próxima conversa. Beijo, até. Tchauzinho.